Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Mais uma vez, quero agradecer aos nossos patrocinadores e um agradecimento especial a cada um, a cada uma que diariamente nos assiste, muita gente que nos ouve, as pessoas que acompanham a live no dia seguinte. O nosso muito obrigado. Afinal de contas, virou notícia, está sempre acompanhando de perto os fatos que acontecem aqui em Santa Luzia. A principal campeã de reclamações no Virou Notícia é a empresa Rodap, a empresa que administra, a empresa que detém a concessão do transporte público coletivo em Santa Luzia. E a gente está acompanhando o vereador Nilcinho apresentou um projeto de lei na Câmara, foi votado em 2 turnos, o prefeito vetou, a Câmara quebrou o veto por 12 votos, inclusive com 3 votos de vereadores da chamada base, inclusive o líder de governo, Márcio Ferreira, e depois disso uma certa pressão, que já é normal. E agora eu fui recebendo, de ontem para hoje, vários questionamentos e também mensagens que mostravam um panfleto dizendo que os 12 vereadores que derrubaram o veto do prefeito, que são, então, favoráveis à classe dos transportadores de escolar, e também as vans que fazem o transporte de universitários, um panfleto que disse que os vereadores estão contra os trabalhadores da empresa Rodap. Então, o que nós fizemos? Nada melhor do que chamar alguns vereadores para participar dessa transmissão, principalmente o vereador que é autor do projeto, também vereadora que estava lá quando foi votado o projeto da obrigatoriedade do cobrador nos coletivos em Santa Luzia, e também um vereador que hoje é presidente da Comissão de Transporte. Então, já quero agradecer, está aqui com a gente a Suzane Duarte Almada, está aqui o Vaguinho, e o vereador Nilcinho também, que nesse momento está até com o microfone fechado lá, né, Nilcinho? Sejam todos bem-vindos. Começar pela vereadora Suzane, começar pelas mulheres. Agradecer a vocês por estar participando com a gente. Suzane, você em 2017 estava na Câmara quando da votação daquele projeto de lei que obrigava a permanência de cobradores no transporte aqui em Santa Luzia. Projeto de autoria da vereadora Luísa do Hospital. Boa noite, Ramon, a toda a sua audiência. Meu boa noite também. Boa noite aos meus colegas, Vaguinho e Nilcinho. Que bom estar aqui com vocês mais uma vez. E com um tema tão importante, né? Pois é, Ramon. Em 2017, a vereadora Luísa apresentou o projeto que depois foi sancionada como a Lei 3.816, que reestabelecia, então, a obrigatoriedade da empresa manter a permanência dos cobradores aí no serviço de transporte público. A gente teve a aprovação com ampla maioria, também tivemos que quebrar o veto naquele momento, né, ali no primeiro semestre de 2017. Mesmo quebrando o veto, a gente não conseguiu a aplicabilidade dessa lei, porque a empresa entrou com uma ação de inconstitucionalidade e legalidade em relação a esse projeto de lei. Infelizmente, ele ainda não virou realidade aqui no nosso município. E aí a lembrança que você traz é essa mesmo, porque nós não tivemos o mesmo nível de mobilização, e aí eu quero dizer, até de forma muito especial, pelos trabalhadores e trabalhadoras da Rodap, em defesa dos seus colegas, como a gente tem agora. Então, um contexto bem diferenciado. Naquele momento, a gente também denunciava que a ausência desse trabalhador, dos cobradores, das cobradoras no transporte coletivo, quanto apresentava uma pior qualidade no serviço prestado, sobrecarregava o motorista e tinha um impacto social, porque significava o quê? Mais famílias sem ter alguém com uma renda fixa, uma renda garantida. Então, eu acho que revela muito que tem um discurso que, infelizmente, o sindicato agora está se valendo dele, que diz muito mais dos interesses da empresa do que, de fato, o que acarreta na vida dos trabalhadores e das trabalhadoras aí da empresa que presta o serviço de forma monopolizada, né, do serviço de transporte público aqui na cidade.
né? Nilcinho, autor do projeto que autoriza que transportadores de vans escolares e aqueles que fazem também o transporte universitário pudessem prestar um serviço auxiliar, seria um transporte suplementar durante a pandemia do coronavírus, por conta de tudo que esses trabalhadores estão passando. Nilcinho, seja bem-vindo mais uma vez. E como é que você viu apresentar esse projeto, ser aprovado, o prefeito vetar, vocês quebraram o veto, e agora, de repente, você está com o seu rosto estampado aí em panfletos que foram distribuídos. Daqui a pouquinho até o Vaguinho vai falar onde esses panfletos foram distribuídos. Tá, boa noite, Ramon. Obrigado aí pelo convite, tá? Sempre um prazer estar aqui no Virou Notícia. Boa noite, Suzane. Hoje já nos encontramos durante a reunião, Vaguinho. Só para apresentar, eu também participei da votação, Ramon, 2017, né, Suzane? Do projeto da vereadora Luísa. Ele foi nesse pleito. Desculpa, Nilcinho estava lá também, só Vaguinho não. Não participou, porque na época o vereador Balu, e na época, inclusive, eu votei favorável. E assim, Ramon, eu me assustei com a conduta das pessoas que estão ali para defender pessoas e não empresas, me referindo às pessoas do sindicato, né? Porque eu estou tendo diariamente pessoas mandando áudio para mim e mensagens e pedindo para não relatar o nome, falando que estavam ali obrigados. Eles não estavam ali de livre, espontânea vontade. Livre, espontânea pressão. Livre, espontânea obrigação. Entendeu? Isso me assustou muito. Porque, apesar que, igual você falou, a gente, quando entra para a política, a gente sabe que esse meio tem muitas pessoas sujas, né, Ramon? E esse ato aí foi uma covardia. Foi um ato de pessoas que não têm o que fazer, e elas perderam totalmente o controle e começam a ter atos de desespero. E no desespero a gente tem que acabar perdoando essas pessoas aí. Espaço tem para todo mundo, mas o egoísmo desse empresário, que esse sindicato representa, porque o sindicato não é dos funcionários, é o sindicato da empresa, né? Então, o egoísmo dele é impressionante. É um cara que fatura aqui há mais de 30 anos e não poder deixar os condutores de transporte escolar rodar para ganhar o pão de cada dia, para conseguir pagar pelo menos a prestação. Né? Então, na sua opinião, o empresário agiu, ele demonstrou ali uma insegurança de o transporte suplementar dar certo, e ele já viu ali, talvez, né, a gente está colocando aqui na condicional, talvez uma certa ameaça. Seria isso no seu entendimento? Isso, com certeza, Ramon. E para acrescentar, eu tenho as mensagens. 3 diretores da Associação Empresarial de Santa Luzia me mandaram mensagem, me ligando, pedindo para mim revogar o meu projeto. Para você ver, 3. Eu tenho as mensagens. Muito bem. Vaguinho, seja bem-vindo ao Virou Notícia. Você hoje também é presidente da Comissão de Transporte na Câmara Municipal. Para quem está nos acompanhando e talvez não saiba, a Câmara Municipal, ela também é representada por... existem as comissões temáticas. No caso, o Vaguinho hoje é presidente da Comissão de Transporte. Vaguinho, como é que você viu toda essa situação? E também, você já tem um conhecimento de quem entregou esses panfletos, quem patrocinou, de que forma isso foi colocado para o público, Vaguinho? Seja bem-vindo. Um abraço, Ramon. Boa noite, Ramon. Boa noite, Suzane, vereador Nilcinho, ao público do jornal Virou Notícia, grande jornal da nossa cidade. A gente fica, para te falar a verdade, Ramon, eu tô até engasgado nessa situação, tem tanta coisa para falar aqui, que hoje eu vou seguir igual a minha companheira Suzana, começa a falar e não para. Mas a gente foi pego de surpresa, até pegando o gancho da fala da Suzana e do vereador Nilcinho, porque é justamente isso, né? Na época que foi feito esse projeto de lei referente aos cobradores, não houve tanta mobilização assim, né? E um sindicato que julga, né, está a favor dos trabalhadores da empresa, e a gente percebeu que não tem nada a ver a postura desse sindicato em defender
dos trabalhadores da empresa, não foi o que nos mostrou, e sim defender os interesses da empresa. Assim que saiu o projeto, recebeu uma enxovalhada de mensagens falando que esse projeto ia colocar 1.300 pessoas, ia ser demitido, dar desemprego a 1.300 pessoas. Depois eles aumentaram para 1.800 pessoas, funcionários. Depois eles aumentaram para mais de 2.000 funcionários desempregados. Então já começaram mentindo, falando mentira. Ramon, eles chegaram a pedir uma reunião, nós tivemos uma reunião na Câmara, para escutá-los, né? Ambas as partes, né? O sindicato, em determinado momento da reunião, eles chegaram a falar, usaram até física, que 2 corpos não ocupam o mesmo lugar, usaram até física. Eles estão defendendo o trabalhador ou o ônibus da empresa? Talvez Entendeu? eles não andam nos ônibus que estão lotados diariamente, porque o que a gente recebe aqui no Virou Notícia são ônibus abarrotados, seja de manhã, seja de tarde, seja à noite. Agora, quando vocês colocam o sindicato, a gente está falando aqui da empresa Rodap, a gente está mencionando aqui sindicato, o espaço está aberto, caso queiram se manifestar também, a gente está com o espaço aberto. Agora, de que forma vocês receberam esse panfleto? Vocês já conseguiram apurar quem é que patrocinou esse panfleto, quem financiou, quem distribuiu? Onde esses panfletos foram distribuídos? Se alguém tiver um panfleto aí, se quiser mostrar também, como é que vocês receberam essa situação toda? Ramon, de repente o telefone nosso começou a tocar, né? Eu falo até que isso é um tiro, eu falo até que o tiro saiu pela culatra, porque o nosso telefone começou a tocar, falando que estavam distribuindo na estação do MOB São Gabriel e São Benedito, distribuindo panfletos, né? Panfletos esses que nós apresentamos aí, relatando esse monte de mentira. O que diz o panfleto, Vaguinho? Por favor, bom, mostra para ele. Ele fala assim, ó, vereadores favoráveis ao desemprego e à insegurança no transporte coletivo. Aí apresenta aqui, né, nossos rostos aqui, quem votar a favor do transporte suplementar, né, aparece o rosto nosso, os nossos rostos, e cuidado com seus próximos votos. Aí atrás vem falando aqui, ó, vereadores aprovam o projeto de lei inconstitucional do transporte suplementar que visa o desemprego, o sucateamento do transporte público. Eu até falei no vídeo que eu fiz, sucateamento até as pessoas que ficam amarrotadas dentro dos ônibus, uma em cima da outra, né, sem condição nenhuma. O Ramon, a gente fala outra, até a respeito desse sindicato aí, porque a gente tem recebido várias denúncias de familiares dos motoristas e funcionários, tá, preocupados porque, né, estão numa sobrecarga de trabalho, né, eles são à frente da empresa porque os passageiros, né, xingam eles, não é o bonitão que está sentado lá no escritório, xingam eles, né, eles estão num estresse violento, né, preocupado com doença, preocupado né, por poder ficar doente, da forma que os ônibus estão andando superlotados. Agora, muito me assusta quando o Vaguinho menciona que as pessoas que foram nessa reunião, porque eu não fui, porque eu não achei justo, porque não permitiram que representantes do transporte escolar fossem. Falaram que era para evitar o debate. Essas mesmas pessoas que estão hoje implantando essas falsas notícias. Em meados do mandato interino do vereador Sandro como prefeito, veio uma verba federal para custear. Eu não me aprofundei, porque eu tive a informação hoje. Custear o transporte público para algumas pessoas carentes de alguns bairros onde não tinham ônibus. Correto? O Santos chegou a negociar com os transportadores escolares. Né? O Cristiano ganhou e entrou
Sabe quem hoje faz o transporte dessas crianças? A Rodap. Eles recebem um cartão. Paga um cartão ótimo. Então é o seguinte, como assim? O transportador escolar quer roubar o lugar deles. Mas quando eles roubaram os alunos, que vão perdendo 17 alunos no Petrópolis Imperial, eu não vi ninguém falar nada não, Ramon. Então é de uma covardia, Ramon. Esse cara é de uma covardia que é impressionante, cara. Só que igual falei na minha live e repito, hoje tem vereadores naquela Câmara, só. Não é aquela mamata, aquela casa da mãe Joana mais, não. Hoje nós estamos ali para representar o povo. Eu sou um cara que preocupa muito com a população. Eu faço críticas aqui à Câmara Municipal. Eu faço críticas, já fiz críticas e como eu vou fazê-las agora novamente. O Vaguinho é o presidente da Comissão de Transporte. Eu já critiquei várias vezes. É preciso que a Câmara fiscalize. É preciso que cada comissão, seja de transporte, seja de saúde, seja de esporte, fiscalize. O que o povo espera de vocês, gente, é isso. Uma representatividade de verdade. E, assim, Suzane, de alguma forma, esse questionamento e esses ataques mostram também uma certa dificuldade, uma certa desarmonia do Legislativo luziense, talvez até mesmo uma certa fragilidade em meio a tudo isso que a gente já vive em Santa Luzia há muitos anos. Ramon, eu acho que tem os dois aspectos, né? É uma pauta espinhosa, a gente sabe a força que a empresa tem, e meio que a gente já esperava que o tipo de resposta seria esse que nós estamos tendo. Então, isso já me surpreendeu. De uma grande parte da Câmara, reformada por 17, ter mantido tanto a votação lá atrás como o veto. Eu não sei se o Lucinho Vaguinho tem essa avaliação, eu me surpreendi positivamente, eu acho que já é um bom sinal, né? Agora, é claro que a gente tem lacunas, que não é só dessa legislatura, de outras até, nessa perspectiva que você está dizendo mesmo, de uma atuação maior de fiscalização, de questionamento mais firme desse serviço prestado, né? Mas eu acho que esse episódio mais recente aí, que foi a aprovação, e depois, a aprovação do projeto de lei apresentado pelo Unicinho, depois a gente bancar aí a derrubada do veto, eu acho que traz uma esperança, assim, do posicionamento desse grupo de vereadores que optaram por ficar do lado da categoria que tinha mais fragilidade nessa correlação de força. E também, eu acho que quando a gente opta de uma forma muito legítima de garantir o direito ou pelo menos tentar aí, né, localizar a demanda da categoria dos trabalhadores de transporte escolar, de também denunciar os efeitos desse monopólio há décadas dessa empresa, né, que, como todos nós já dissemos várias vezes, o serviço é caro, o serviço é precário, de má qualidade, não atende a cidade toda, tem áreas que são, sim, descobertas por esse serviço. Aquilo, Ramon, que você trouxe no início, que a votação contou com quem é categorizado aí como oposição, mas também como o pessoal da situação, eu acho que é um indicativo muito positivo, que a gente agora precisa ter uma outra relação com essa empresa, e mais do que isso, né, a gente precisa agora inaugurar um novo momento dessa prestação de serviço, e tentar viabilizar um anseio da população de muito tempo, que é quebrar esse monopólio e ter concorrência. Não tem outra forma de ter qualidade maior. Nós temos que viabilizar a necessidade de transporte suplementar, sim. Nós temos que viabilizar a necessidade uma concorrência que não fique só uma empresa explorando esse serviço. A gente sabe que o Ministério Público agora, ele apresentou uma ação e teve sucesso nisso. Na licitação de 2012, nós falamos dos verdinhos, que o que cabe na governabilidade do Executivo Municipal é o transporte intermunicipal, dentro da cidade que a gente comumente chama de verdinho. Voltando aí na licitação de 2012, por que, dentre outras coisas, ela está sendo questionada? Não sei se todo mundo sabe, o edital, quando ele foi formulado, olha se não é tendencioso,
A empresa para concorrer tinha que ter garagem aqui na cidade. Tinha que ter um pátio na garagem. Um pátio na cidade. Né? Sim, se isso não é direcionamento, eu não sei que nome a gente dá para isso. A gente está com 3 CPIs em tramitação na Câmara, algumas já para terminar. A próxima, assim que a gente terminar uma delas, com certeza vai ser a questão do transporte público e esse contrato e essa prestação de serviço da Rodap. Depois o Vaguinho pode falar. Então, Suzane já adiantou que eu queria perguntar ao Vaguinho. Vaguinho, como presidente da Comissão de Transporte hoje, com tudo que você está vendo, acredito que o seu gabinete também, as pessoas procuram para reclamar do transporte público coletivo. Você pensa em ingressar e apresentar lá e ter assinaturas para poder instaurar uma CPI na Câmara Municipal? Ramon Damasio, pegando o gancho até no que a Suzane falou e no início da sua fala também referente à fiscalização, realmente eu mesmo procuro acompanhar de perto, minha equipe também, a gente faz, né, procura ver como que está o andamento do transporte aqui da nossa cidade, né? A gente sabe que todo projeto que foi feito referente ao táxi lotação, mototáxi, os aplicativos, toda vez que se tenta impetrar uma situação dessa, a empresa vem e busca meios de impedir toda essa situação. Eu acho que é o momento agora de abrir a caixa preta da empresa, né? A gente já está com a ideia de entrar com essa CPI, nós estamos esperar, né, nesse momento, findar alguma das 3 CPIs que estão tramitando na casa, a gente vai, sim, entrar com esse pedido de CPI, porque não dá mais. Há mais de 30 anos desse monopólio, como a Suzane frisou bem, né, a gente tem informação até que para multar a empresa, acho que não tem nem cláusula de multa nesse contrato. Eu até questionei isso hoje. Uma coisa absurda. Uhum. Então, uma CPI referente a essa empresa Rodap vai ser de fundamental importância, né, para esclarecer tudo para a população. Né, a gente é muito cobrado, essa empresa está aí monopolizando a nossa cidade. A gente sabe, cidades menores, né, Suzane? Tem transporte alternativo. Sim. Entendeu? Tem. Pois é. Agora, alegar, querer jogar a culpa nos pobres coitados que trabalham lá, dos empregados lá, falar que vai ter que demitir porque está faltando dinheiro, isso é covardia, isso é covarde. Uhum. Usar os funcionários lá, os próprios coitados lá, né, que sofrem pressão, né, para tentar inibir uma situação de melhoria para a população, são covardes. Mas o que o Virou Notícia faz, enquanto jornalismo, que é colocar no ar, mostrar as situações do transporte público, e aí eu mostro, eu dou voz ao usuário do transporte, e aí eu cobro de vocês, vereadores, e aí eu busco a resposta da Rodap. Gente, eu não sei se vocês tiveram acesso, mas na semana passada, nós colocamos no ar uma matéria, 7h da manhã, a estação do Move São Benedito, lotada de gente correndo para lá e para cá, e nós fizemos imagens de drone, o pátio da empresa tinha, no mínimo, 30 ônibus estacionados, às 7h da manhã. Quer dizer, é o que eu sempre falo, sabe, Vaguinho? Cada um tem que fazer a sua parte. Eu acho que o Virou Notícia tem dado esse espaço há muitos anos, reclamando aqui junto com a população, sendo a voz da população. Acho que, por isso que eu perguntei se vocês reconhecem que, de certa forma, vocês poderiam, enquanto parlamentares, atuarem um pouco mais, porque a Suzane, não sei quem foi que falou, a empresa é muito forte. Mas se a empresa não tratar bem o seu cliente, que é o usuário, a empresa não tem o motivo de estar em Santa Luzia. Né? Seria um momento, talvez, da gente começar um novo tempo de agora em diante, já que eu não me recordo se em algum momento da política ou da história de Santa Luzia, se nós tivemos aqui 3 parlamentares que comungam da ideia de que a empresa está deixando a desejar. Será que também não seria o momento de, agora em diante, novos tempos, até mesmo para vocês e a Câmara Municipal, de uma forma geral, repensar a maneira e, de fato, fiscalizar? Meu prefeito, vem cá.
Nós somos da comissão de transporte, viu, Vaguinho? Nós estamos fiscalizando o senhor, cobrando, porque o senhor não está, por sua vez, fiscalizando o transporte dentro de Santa Luzia. Porque gente, eu não consigo aceitar é a própria Rodap mandar uma nota para o jornal, diante daquela matéria que eu veiculei, confirmando que a frota está reduzida por conta da pandemia do coronavírus. E com a mob cheia. Os ônibus estão andando lotados todos os dias por conta do coronavírus. A maioria das pessoas já voltou a trabalhar. E são pais e mães de família que, repito, pagam para ter um serviço que deixa a desejar e não tem outra alternativa. Jornalvirounoticia.com.br. Virou notícia.